Se der para ser tudo hoje, melhor. Se não, mas não temos pressa. Eu quero tratar sobre a doutrina do dízimo segundo as Escrituras, ou seja, em toda a Bíblia. Por que eu estou dando essa explicação? Existe mais de uma corrente que pensa acerca do dízimo. Existe uma corrente chamada não dizimistas, que eles não entendem que o dízimo faz parte agora da nova aliança. E existe a corrente a favor dos dízimos, que entende que a vida de Cristo não alterou a prática do dízimo, tá? Então tem essas duas correntes. Tem uma terceira, mas ela não é corrente. Tem uma terceira que na verdade é uma prática ruim, que é quem não dá nada, quem não faz nada. Mas isso aí nem é bíblico, nem é corrente, nem é nada, né? É um pecado. Bom, mas o que eu quero que vocês entendam é que esse assunto ele não é um assunto simples. Pensar sobre dízimo não é um assunto simples. Eu vou mostrar isso para vocês hoje na Bíblia. E muita coisa vai ter que mudar. Mas não é porque eu estou dizendo que vai ter que mudar. É pelo que nós vamos ver nos textos bíblicos. Agora, há uns vídeos na internet. Essa semana foi uma semana até curta, porque esse assunto é um assunto complicado. E eu tive que fazer aí umas pesquisas, ver até os hereges também, o que eles estavam dizendo, né? Porque eu sei que às vezes a gente escuta também os hereges na internet. Quando coloca lá no YouTube, passa todo tipo de porcaria e às vezes a pessoa aceita alguma coisa. Na maioria dos vídeos, na maioria não todos, a defesa dos não dizimistas estava baseada no fato de você poder e ser livre para dar ou não dar alguma oferta na igreja, mas até aí tudo bem, que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Mas o problema foi o que motivou isso. E aí você via embaixo os comentários das pessoas dizendo: então agora eu estou tranquilo, porque quando eu me aperto financeiramente eu ficava com peso na consciência, agora eu não vou dar mais nada. Outro já dizia que não deveria haver igrejas, né, prédios e coisa, para não haver despesas e não haver necessidade de dar, de ofertar, de dizimar. Então assim, há de uma maneira em geral, há um sentimento de negligência. De uma maneira em geral, há um sentimento de negligência. E esse sentimento de negligência, ele é pecaminoso. Então nós não podemos, em hipótese alguma, querer esse sentimento de negligência, tá? Mesmo que a Bíblia diga que continua o dízimo no Novo Testamento ou que não continua, nós vamos ver que existem os princípios que permanecem e que estes devem ser observados, tá? E não há na Bíblia nenhum princípio chamado negligência. Então é importante saber disso, é importante lembrar sobre isso, e é importante também estarmos cientes de que há um movimento hoje no Brasil de pessoas que não querem mais as igrejas, não querem mesmo, se julgam ser crentes, dizem que o que importa é pregar o evangelho, mas eles não querem mais congregar, não querem ter uma igreja fixa, né? Querem reuniões esporádicas na casa, coisas dessa natureza, como se isso fosse uma volta à igreja primitiva, que na verdade não tem nada a ver, tá? Então existe esse movimento também no Brasil e também está relacionado ao dízimo, porque envolve a questão de dinheiro, envolve também a questão da guarda do dia do Senhor. Então tudo isso está dentro dessa questão, né? Esse movimento, ele não é o movimento dos desigrejados. Os desigrejados são aqueles que um dia pertenceram à igreja e hoje não pertencem mais. Não, esse é um movimento como se ele fosse uma nova igreja, diferente de tudo que já existe. Os desigrejados são aqueles que
que se decepcionaram por alguma coisa, sei lá, alguma coisa do tipo, e vai uma vez ou outra na igreja, né? Alguém que se julga ser crente, mas que não vai à igreja, mas não é contra a igreja como ela se encontra hoje, estabelecida, reunindo-se formalmente em dias, tendo um prédio. Então os desigrejados não são contra isso. São aquele povo que se decepcionou, se afastou, esfriou, está lá e tal. Esse movimento que não quer as igrejas, ele é novo e é um movimento que está crescendo. É o povo que acha que é pecado ter um prédio, que é o povo se reunir assim, ter um pastor, ter um dia para cultuar, devolver o dízimo ou dar ofertas. Eles acham que tudo isso está errado, que não deveria acontecer e que deveria ter reuniões esporádicas na casa deles, que o que importa é amar o outro e pregar o evangelho. Então tem tudo isso, e tudo isso está dentro desse assunto sobre o dízimo, porque envolve a questão de finanças, tá? Então eu preciso que os irmãos prestem atenção. Se tiver dúvidas, precisam tirar as dúvidas para que não haja mal entendido, tá? Nós temos que tirar todas as nossas dúvidas para que não haja mal entendimento, tá bom? Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê direcionamento. Santíssimo Deus, nós te bendizemos por este santo momento e também por este santo dia que o Senhor reserva para o descanso, para o culto, para a comunhão do teu povo e do teu povo com o Senhor. Nós te bendizemos pela sua palavra, que é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. E a nossa súplica é que o teu Espírito fale ao nosso coração, nos dê entendimento e diga-nos então a verdade acerca deste assunto. Que o nosso coração seja guiado tão somente pelo Senhor e pela sua santa palavra. Que nós sejamos animados por ela a viver em santidade, em piedade, a viver em amor e a manifestar todo o nosso amor para com o Senhor e para com nossos irmãos de maneira prática e viva. Que o Senhor então use graça e misericórdia e nos dê entendimento. Em nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos. Amém. Muito bem. Vamos para Gênesis 14, que é a primeira aparição da palavra dízimo na Bíblia, né? Gênesis 14, os versos de 18 a 20. Gênesis 14, 18 a 20 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Seja bendito, Abrão, seja bendito, Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. O conceito de dízimo no Antigo Testamento era algo muito importante, mas o dízimo não nasce dentro do povo da aliança. A prática de dar o dízimo, ou de pagar o dízimo, ela é uma prática antiga e ela era uma prática dos povos antigos, desde muitos anos atrás. Tá? Alguns argumentam que Abraão deu dízimo a Melquisedeque por ser uma prática dos cananeus. Ele estava dentro da terra de Canaã e os cananeus habitavam na terra. Então, alguns argumentam que sim. Entretanto, o que é certo é que a prática de dizimar, ela é uma prática antiga. É uma prática que era dos povos daquela época. Então Abraão já conhecia sobre o dízimo, de dar 10% de alguma coisa para o seu Deus. Então é bom lembrar disso.
Eu acredito que uma coisa sempre esteve presente no coração dos homens, que é o que diz o verso 22, que diz assim: mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra. Os homens sempre souberam que tudo pertencia a Deus, então dar uma parte a Deus não é algo novo, porque por mais que a gente queira negar com a boca de que Deus é quem nos sustenta, no fundo do nosso coração nós sabemos que tudo que nós temos é porque Ele nos dá. Então essa verdade, saber que tudo é de Deus e Ele nos confiou isso, eu acredito que foi o que motivou os homens a iniciarem a prática do dízimo naquele período, tá? Mas eu não vim falar sobre a origem do dízimo, então só para a questão de entender. Um outro texto, que é o texto de Jacó, o capítulo 28. Sim, vamos ler Jacó, Gênesis 28. Gênesis 28, verso 22. Gênesis 28. Esse é o texto da escada, que é aquela revelação que Deus traz a Jacó, né? Onde a escada é Cristo. Ele se converte nesse texto. Veja o que diz aqui, ó, a partir do verso 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, derramou azeite, né, que é uma oferta de libação, derramar um líquido em oferenda a Deus. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então veja que ele faz uma profissão de fé, ele se converte nesse texto aqui, quando ele tem a visão da escada, né? Então ele se converte, ou seja, Deus será o meu Deus, né? Então há uma aliança. Aí ele diz: a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Veja o templo. Aquilo, enquanto ele estiver por ali, morando por ali, ou andando, e por onde ele for, ele vai sempre se lembrar da casa de Deus, do culto, ou seja, da questão do fato de que ele precisa cultuar a Deus, né? Então, a pedra que erigi será a casa de Deus, aquele que me lembrará da minha aliança com Deus e de Deus para comigo. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Bom, esses dois textos são os únicos textos antes da lei que tratam sobre o dízimo. E é importante observar que nesses dois textos você não tem a obrigatoriedade de dizimar. Eles deram o dízimo de maneira voluntária e não obrigatória. Abraão deu o dízimo de maneira voluntária por entender e reconhecer a soberania de Deus e o seu poder em entregar a ele os seus inimigos. Jacó resolveu fazer um voto de conceder ou de dar o dízimo ao Senhor de tudo aquilo que Deus lhe desse como sinal de sua fé, como prova de sua fé. Nós devemos nos lembrar que a palavra Jacó, o nome Jacó, significa enganador. Então, o fato de ele dizer que ele espontaneamente quer dar a Deus o dízimo de tudo aquilo que Deus lhe conceder é uma demonstração de sua fé. Tá? Então, ele está fazendo um voto: eu vou ter o Senhor como meu Deus, o Senhor será o meu Deus, e dentro dessa aliança, a parte que me cabe, na demonstração da minha fé, será a devolução dos meus dízimos ao Senhor. Mas o que nós precisamos entender é que os dízimos, antes da lei, eles eram voluntários, não obrigatórios, mas algo voluntário, tá? E no caso de Jacó, a Bíblia não registra mais nada sobre o dízimo dele. Mas no caso de Abraão, nós só temos uma única prática e uma única vez, tá bom? No caso de Abraão,
nós podemos dizer que não era rotineiro o seu dízimo, porque só acontece uma vez. Mas no caso de Jacó, apesar da Bíblia não citar que ele deu o dízimo, mas pelo que ele afirma, né, nós podemos entender que ele continuou na sua vida com Deus e certamente deve ter dado dízimos ao Senhor. Muito bem. Como é que o dízimo, então, vai ser institucionalizado? O dízimo vai ser institucionalizado, regulamentado na lei mosaica, ou seja, 1000 anos depois daqui, de Abraão, né? Não de Jacó. De Jacó até a lei, 400 e poucos anos. Mais ou menos isso, uns 500 anos por aí. Então, o dízimo vai ser regulamentado agora na lei mosaica. E tendo agora essa regulamentação na lei, ele vai se tornar obrigatório, não mais uma questão voluntária. E eu preciso que vocês não esqueçam dessas duas palavras, voluntário e obrigatório. Até a lei, o dízimo é voluntário. Depois da lei se torna obrigatório. Não existe mais a voluntariedade. A voluntariedade vai estar nas ofertas, como nós vamos ver. Bom, pensando sobre essa institucionalização do dízimo, nós precisamos pensar também sobre 3 coisas. Primeiro, vai dizimar sobre o quê? Vai dizimar para quem e vai dizimar aonde? Essas 3 perguntas têm que ser respondidas. Deus vai institucionalizar o dízimo para o seu povo, tornar agora uma lei dentro de Israel. Porém, nós precisamos entender que você precisa dizimar sobre algo, você precisa dizimar para alguém e você precisa dizimar num lugar. Então essas 3 perguntas têm que ser respondidas, tá? E nós vamos tentar responder todas elas. Mesmo o dízimo sendo obrigatório, ele tem um caráter de amor, mesmo sendo uma lei, e esse princípio permanece até nós hoje. Mesmo o dízimo sendo obrigatório, ele deveria ser feito em amor, por entender, e vocês vão ver isso, por entender que Deus é o supridor de todas as coisas. Ele é quem está suprindo todas as coisas, tá? Então, apesar de ser lei, o propósito de Deus era que o povo desse com gratidão, com alegria e com amor no seu coração, tá bom? Muito bem, Gênesis 27, ou Levíticos 27. Dúvidas, vocês vão fazendo as dúvidas, vão levantando aí que nós não temos pressa para terminar o assunto. Gênesis 27, ou Levítico 27, desculpem, de 30 a 34. Levíticos é o livro onde o povo está recente no deserto, né? Números o povo já está bem adiantado no deserto, Deuteronômio no final. Então, Levíticos, o povo já está bem adiantado, o templo já está construído, então você já tem um tempo lá e Deus, então, é o livro das leis, Deus dá, então, leis ao povo e o dízimo está dentro dela. Bom, Levítico 27, 30 a 34, eu vou ler, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante ao dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Bom, então aqui você tem a institucionalização do dízimo e a primeira resposta da nossa primeira pergunta é: nós vamos dizimar sobre o quê? Preste atenção que no verso 30, a palavra dízimo está no plural, não é um único dízimo. Então são as dízimas, mas as dízimas do que? Da terra. E é interessante observar que Deus não exigiu o dízimo de indivíduo.
Deus não está exigindo dízimo dos indivíduos. Deus está exigindo dízimo da terra. A terra é a terra prometida que Deus dá ao povo de Israel, a terra que mana leite e mel. Então, a exigência de Deus é que o dízimo seja da terra e não do povo. Interessante isso, né? Então, o texto diz: as dízimas da terra, e Deus especifica os cereais que a terra produz, os frutos das árvores que a terra produz, são santos ao Senhor. Então, os dízimos não é das pessoas, é das terras. Ou melhor dizendo, da terra, a terra prometida. Então, a prática do dízimo no Antigo Testamento, ela está muito relacionada com a terra prometida, com o fato de Deus ter tirado o povo da escravidão do Egito e ter dado liberdade a eles numa terra. Então, o devolver o dízimo da terra tinha também o propósito de lembrar a eles de que aquela terra foi dada pelo Senhor e não conquistada pela força. Então, os dízimos é da terra, ou seja, o dízimo no Antigo Testamento é um dízimo agrícola, não é um dízimo financeiro. Não há na lei a menção de dizimar em dinheiro, somente a menção de dizimar em frutos da terra. O camarada tinha que levar os frutos da terra para o Senhor. Se plantasse milho, milho, se fosse feijão, feijão, se fosse arroz, arroz, se desse mandioca, era mandioca, fizesse a farinha, era farinha, mas não era o dinheiro. Então, os dízimos da terra, ou as dízimas da terra, os frutos do campo, têm que ser entregue ao Senhor. É um dízimo agrícola. É um dízimo agrícola. Agora, preste atenção numa coisa. O verso 31 diz que se você quisesse resgatar alguma coisa, você tinha que acrescentar a quinta parte daquilo. Ou seja, Deus estava ensinando que, vamos supor que você plantou uma roça de milho, e o milho é muito bom. E o seu dízimo você queria ter ele, o milho você queria ter para você. Então Deus disse, você vai pegar o milho, vai avaliar o valor, e vai colocar em cima desse valor mais 1/5 daquele valor. Sendo assim, você pode transformar ele em dinheiro. Agora, do gado e das ovelhas não pode. É proibido o resgate dos animais, somente dos frutos. Dos animais, não. Como é que se faria então o dízimo dos animais? O pastor estava na porteira e ia passando os bichos. E ele ia contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é de Deus. Bota para outro canto. 1, 2, 3 e assim vai. Se ele só tivesse 9 animais, ele não podia dar o dízimo. Porque só era o 10º que era do Senhor. Estão entendendo? Uma outra coisa que precisa ser entendida. Como o dízimo ele é agrícola, ele não depende do valor. Você não ia olhar... E é preciso entender isso. Deus não está muito ligado com o valor do dízimo. Vou dar um exemplo disso. Quando eu digo valor, no que diz respeito à questão do conteúdo assim. Vou dar um exemplo. Digamos que o ano passado você tirou 100 sacos de feijão. Mas esse ano você só tirou 80. Então você não ganhou, né? Comparando um ano para o outro, você não teve lucro, correto? Não tem problema. No ano passado você vai dizimar sobre os 100 e nesse ano você vai dizimar sobre os 80. Muito simples. Porque os dízimos não é do indivíduo, mas é da terra. É do que ela der, é do que ela produzir. Estão entendendo? Deu para entender? Tá? Eu sei que algumas informações, elas chocam a gente por conta da nossa cultura. Eu sei disso. Eu fui ensinado também e tal. Mas é preciso entender como funcionava. Então, aqui está a primeira resposta. Os dízimos são dos frutos da terra e os dízimos deveriam ser entregues. Eu acredito que anualmente, nós não temos uma prescrição bíblica, mensal, trimestral, mas eu acredito que anualmente, ou então à medida que a terra fosse dando seus frutos,
eu não posso afirmar ao certo, mas o que nós podemos dizer é que não existe dinheiro e não existe aumento de produção. Não existe dinheiro nem aumento de produção. Tá? Se você tirava 5 litros de leite hoje e amanhã você tirou 4, você vai dizimar dos 5 hoje e dos 4 amanhã. Não interessa. Deus não está perguntando se você teve lucros, nem aumento. O dízimo é da terra, é do que ela der. Então isso precisa ficar bem claro. E os dízimos não é dos indivíduos, é da terra. Então as famílias devolviam os seus dízimos ao Senhor da terra que possuíam. A terra não foi dividida em heranças, e essa é uma questão muito forte no Antigo Testamento, quando a gente lê sobre a herança, o pessoal pedindo um pedaço de terra, não sei o quê. Por que isso? É por conta desse texto. Desse não, né? É por conta dessa ideia, desse ensino. A questão da terra como sendo uma prova viva do sustento de Deus e a necessidade de dizimar dela terra, e não de cada indivíduo. Tá? Então, guardem aí, não esqueçam disso, tá bom? Bom, uma outra pergunta que eu sei que ninguém fez, mas talvez queira fazer, e que precisa ser respondida é: rapaz, existe besta no mundo, mas desse tanto é muito. Por isso que eu quero climatizar a igreja, botar uma porta de vida aí, que você não fica mais perdendo tempo com essa maluquice. Mas vamos para frente. Uma outra coisa que precisa ser entendido é o seguinte: veja que no texto do verso 30, o texto é claro em dizer que as dízimas são da terra. Ele não fala de dízimos, de trabalhos, de profissões, só da terra. Interessante isso. Nós temos, por exemplo, uma profissão muito antiga em Israel, que era os pescadores. Eles não estão incluídos na terra, no dízimo da terra. Nós temos os carpinteiros, do qual o Senhor Jesus aprendeu a profissão. Trabalhava com madeira, né? Na verdade, o carpinteiro no Antigo Testamento, ele é mais um construtor do que fazer móveis, né? Ele é como se fosse um artesão. Faz coisas de madeira, mas também casas. É um pedreiro, tá aí Moura e Sandoval aí, pode achar graça aí, né? Felizes, porque Jesus tinha essa profissão. Só a Igreja Católica passei ele fazendo uma mesa naqueles filmes lá na Páscoa, mas aquilo ali não tem nada a ver, é só invenção deles mesmo. Então, não há dízimo desse povo, de quem trabalha com a madeira, de quem é garimpeiro. Nós temos essas profissões no Antigo Testamento. O templo foi construído com pedras, e então o povo tinha que garimpar as pedras, tinha que cortar pedra, tinha que trabalhar com elas. Não tem dízimos disso. Não tem dízimo das costureiras, né? Como a mulher virtuosa. O texto não diz que ela dizimava. Por quê? Porque não era exigido. A lei não exigia dela isso. Mas ela mexia com lã e tal. Então ela poderia dar o dízimo do algodão. Não, ela não tinha algodão não. Era linho e lã. Ela ia dar o dízimo da lã, ia dar o dízimo do linho, mas não ia dar o dízimo da roupa, do tecido. Mas por que daquilo? Porque aquilo era produzido pela terra. Tá? Então, não existe dízimos de outras profissões, de outras atividades, a não ser da atividade agrícola. Por quê? Porque era a única que mostrava a terra nua e crua dada por Deus ao povo, a terra que emana leite e mel, a terra do descanso, ainda não completo, mas era a terra do descanso para o povo, por conta de que eles haviam saído da terra do Egito, onde havia escravidão e pesar nos seus corações. Então, grava bem, lembra bem disso aí. Uma segunda pergunta que deve ser feita agora, dentro daquelas três, né, que é: vou dizimar do que, a quem e aonde é que eu devo dar? Então, a segunda pergunta, que é a quem, né, a quem devemos dizimar, nós temos que responder com base no texto de Números, capítulo 18. Números é quem nos diz a quem Deus quer que você entregue o seu dízimo. Você não, né? O povo de Israel. Então, Números 18 é o texto que fala sobre os deveres dos sacerdotes.
e dos levitas. Mas nós não vamos ler tudo. Eu vou ler apenas uns 2 versículos para poder a gente caminhar rápido. Números 18, 21. Números 18, 21. Números 18, 21 diz assim: aos levitas dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. E aí tem o restante do texto. Bom, percebam que Deus diz o seguinte: a tribo de Levi, eles é quem vão receber os dízimos, os levitas. Por quê? Porque eu dei os dízimos dos levitas, eu dei os dízimos aos levitas por herança. Por que a palavra herança? A palavra herança vem no texto, dízimos por herança, porque a terra não foi distribuída em herança às tribos, mas os levitas não tinham parte na terra. Como é que a terra vai significar descanso para eles? Quando eles comerem dela, pelo dízimo que os outros vão trazer. Estão entendendo? Deu para entender? Eles não têm terra em Israel, os levitas, né? Não tinham, né? Vou usar o presente que eu estou falando aqui, mas isso aí não existe mais. Mas eles não tinham terra em Israel, não tinham herança em Israel. Como é que funciona? Deus disse: vocês continuarão tendo a terra como aquilo que mana leite, mel e descanso para vocês. Como Deus? Com o dízimo do povo, que vem da terra. As dízimas da terra é para os levitas, porque eles não têm herança na terra prometida. Tá? Então é por isso que a palavra aí está herança. Oi. Ah, tá. Os levitas foi a tribo que Deus escolheu e encarregou para todos os cuidados do templo e do tabernáculo. Então todo levita era treinado para trabalhar para o Senhor nos serviços sagrados do templo, do tabernáculo e do templo. Tá? E por conta disso, não tem herança em Israel. Da tribo de Levi é que Deus escolheu a família de Arão para o sumo sacerdote. Então é da tribo da família de Arão é que vem os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Mas todos os levitas, eles eram de alguma maneira funcionários de Deus, porque eles tinham, eles deveriam ter, a única ocupação deles era com a tenda da congregação e depois o templo. E aí, foi até bom Neuma colocar isso, porque o povo tem uma ideia muito errada dos levitas, acha que levita era só quem cantava, né? Alguém canta, olha o levita. Não, meu filho, a Gilza também é levita, porque quem faz a limpeza do templo eram os levitas, não podia ser outra pessoa. Ninguém podia chegar no tabernáculo ou no templo para fazer nada a não ser eles. Por isso o texto diz claro, olha, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Verso 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Deus considerava algo pecaminoso o povo chegar perto do templo, do tabernáculo, da tenda, dos serviços dele, sem purificação e tal. Então, os levitas eram essas pessoas que viviam para isso. Então, eles tinham os rituais de purificação, os rituais de limpeza, para sempre estarem diante do Senhor limpos e fazerem tudo quanto era do Senhor. Eles eram funcionários de Deus. Então, varria, limpava, quem tirava a cinza dos holocaustos eram os levitas, quem organizava os bichos no curral perto do tabernáculo era eles, não era outra pessoa, tudo era eles, tudo. Ninguém fazia nada do templo, do tabernáculo e do templo a não ser eles. Tá? Esse negócio de canta e toca levita, não. Agora, eles tinham a família dentro da tribo que tinha esse dom para isso. É outra história. Mas os levitas faziam tudo na igreja. Tudo. Então, vai pintar a igreja, os levitas, né? E assim por diante. Muito bem. Mas deu para entender, né?
Então os levitas eram estes. Bom, então os dízimos pertencem aos levitas. Eles não tinham a terra prometida, os dízimos era a recompensa de Deus pelo trabalho que eles faziam junto ao tabernáculo. Tá? Agora, há um detalhe interessante. Os levitas precisam dizimar a Deus. Eles não recebem os dízimos da terra, assim como os outros que receberam a terra dão dízimos da terra. Vejam que o dízimo está muito entrelaçado com a terra. Então, no verso 26 de número 18, Deus vai dizer: vocês também vão dar dízimos dos dízimos. É uma prova de gratidão, de amor, de reconhecer que eu é que sustento vocês. Então veja, verso 26 diz: também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Esse dízimo dos dízimos é para ser entregue aos sacerdotes. Então você tem uma escala, né? O povo entrega os dízimos aos levitas, os levitas apresentam seus dízimos aos sacerdotes, que aquilo é o sustento dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Tá? Então, os levitas também precisavam apresentar o dízimo dos seus dízimos, o dízimo do que eles recebiam dos dízimos, e deveriam entregar ao sacerdote. Tá bom? Dúvidas? Não, né? Então nós já respondemos duas perguntas. Vai dizimar do quê e vai entregar para quem? Agora a questão é aonde? Onde é que você vai entregar o seu dízimo? Precisa responder essa pergunta. E aí nós temos que ir para Deuteronômio. Deuteronômio é quem vai nos mostrar e nos responder essa pergunta. Nós não vamos ler o capítulo 12, porque o capítulo 12 ele trata sobre isso dos versos de 1 a 18. Mas como é extenso, nós não vamos tratar sobre isso. Mas nós vamos para Deuteronômio 14. Deuteronômio 14, de 22 a 29. Tá? Mas o capítulo 12 de Deuteronômio também trata sobre isso, só que ele é mais extenso. Então nós vamos para Deuteronômio 14, de 22 a 29. Show? Vamos lá. Então diz assim a palavra do Senhor: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Veja aqui uma nova ênfase é a questão do dízimo agrícola, né? Não é questão de lucros nem de dinheiro, mas do que produzir a terra. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo dos teus cereais, do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar. Então veja a necessidade do dízimo ser nos frutos da terra. Deus se preocupou até com a distância. Então, quando o caminho for comprido demais, que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-los-á por tudo que deseja a tua alma. Aí ele vai dizer agora o que é que a alma tem que desejar: vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, qualquer coisa que pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita, porque está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo. O estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Bom, Deuteronômio diz que o lugar onde deve-se devolver o dízimo era aonde houvesse o tabernáculo ou o templo. Deus iria estabelecer um lugar em todas as tribos,
e o povo deveria levar os seus dízimos para aquele lugar. Enquanto não houve a escolha de Jerusalém, e aí é importante se ler, por exemplo, o livro de Juízes, você vai ver que o tabernáculo vai andar para um lugar e para outro. Aonde o tabernáculo estivesse, para ali o povo tinha que levar os seus dízimos. Tá? Então, o lugar era a igreja, a casa de Deus, o templo, o tabernáculo. Eu tinha que levar os seus dízimos para ali. Se ele morasse muito longe de onde estava o templo, ou o tabernáculo, Deus disse que era para ele vender tudo, levar o dinheiro. Quando chegasse lá, ele tinha que comprar tudo de novo. Ele não devolvia o dinheiro, mas ele tinha que comprar tudo de novo. Tá? E aqui, nós temos um negócio interessante. Eu vou dar uma pausazinha. Respondemos a terceira pergunta, não respondemos? Aonde é que deve se entregar? Na igreja, né? Na igreja, no templo, no tabernáculo. Então, depois que Deus escolheu Jerusalém, todo mundo ia para Jerusalém. Quando você lê, por exemplo, o livro de Samuel, que Samuel, o pai de Samuel com a mãe sobe anualmente, sacrificar e tarará ao Senhor, era o que? Estavam levando o dízimo deles, entendeu? E eles estavam indo para onde Eli estava, que era o sumo sacerdote, que era onde o templo estava, ou o tabernáculo estava. Tá? Então, quando você lê esses textos, você precisa lembrar disso. Quando você vê esse povo andando, indo até onde o sumo sacerdote está, essas coisas, eles estão indo oferecer os seus dízimos, ou entregar os seus dízimos ao Senhor no lugar que Ele escolheu. Tá? Agora, há um detalhe que nós precisamos ver no texto, nesse e em Deuteronômio 12, né? Mas há um detalhe que nós precisamos nos atentar, que é o quê? Como é a entrega do dízimo? A entrega do dízimo, ela difere muito daquilo que nós imaginamos. O texto diz que eles deveriam entregar seus dízimos mediante uma refeição sagrada. Eles comiam o dízimo, o pai, a mãe, os filhos, toda a família, com os sacerdotes, já que eles estavam lá, né, os levitas convidavam os parentes, quem quisesse, e eles comiam perante o Senhor. Verso 26 diz isso: come ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Então o dízimo era entregue comendo. Por isso que é fruto. Ninguém come dinheiro, não pode comer dinheiro. Isso é os frutos da terra. Então eles tinham que comprar, fosse longe, vendia, chegava lá com dinheiro, comprava tudo aquilo que eles precisavam para fazer essa grande refeição, e eles comiam o dízimo ali. Tudo indica, eu não posso dizer que era, mas tudo indica que essa refeição sagrada, da entrega do dízimo, o pessoal geralmente levava quando tinha aquelas festas que duravam dias em Israel. Você vê, né? Festa dos tabernáculos, dura 7 dias, festa não sei do que, dura não sei... Então, possivelmente, as ocasiões eram estas. Então, o povo passava vários dias no lugar aonde o tabernáculo estivesse, ou o templo, e eles comiam o dízimo ali, com as suas famílias, com os sacerdotes, com os levitas e por aí vai. Então esse é um detalhe que precisa ser feito. Essa refeição era a refeição sagrada, era comida perante o Senhor, tá? Era comida perante o Senhor, era uma refeição que deveria conter alegria e gratidão e louvor a Deus pela bênção que Deus estava dando deles poderem ter com que se vestir, com que comer, de ter a terra prometida. Tá bom? Então, era assim a entrega e era esse o lugar. Tá? Dúvidas até aí? É bem diferente, né, do que a gente imaginava, né? Então, tudo tranquilo, né? Eu espero que vocês não saiam dizendo por aí coisa que eu não disse. Eu estou querendo que vocês tirem as dúvidas. Bom, agora há um outro detalhe que precisa ser tratado. É o que? Além da referência de Levítico 27:30, das dízimas da terra, e além desse texto, nós temos que responder uma pergunta, uma outra pergunta. Qual? Quantos dízimos tem o Antigo Testamento? Ele não tem só um.
para a tristeza dos avarentos, né? Ele não tem só um dízimo, tá? Então, quem não gosta de contribuir, de ofertar, de dizimar, é uma tristeza grande, né? O texto de Deuteronômio 14, ele especifica para nós 3 coisas, mas eu não posso dizer que haviam 3 dízimos. Antes de falar disso, deixa eu logo dar uma explicação. Tá tudo junto, eu vou... É certo que não há um único dízimo em Israel. Não há um único dízimo só. Tá? Isso aí já é certo. Agora, quantos, além de um, é que nós precisamos estudar e defender? Há uma corrente que defende 3 dízimos em Israel. Um dízimo que era dado aos levitas, que é o que o texto de Deuteronômio diz, dei todos os dízimos aos levitas, então era uma obrigação do povo. Um dízimo que era para ser comido perante o Senhor, nessa refeição sagrada, alegre, de louvor a Deus. E um dízimo que era para ser dado aos pobres, viúvas, estrangeiros e necessitados na cidade. Então há essa referência a essa corrente que entende esses 3 dízimos, que defende que havia esses 3 dízimos em Israel, né? O texto fala muito sobre isso, tá? Eu particularmente, daquilo que eu pude ler e entender, das pesquisas que fiz, eu particularmente entendo que haviam 2 dízimos em Israel. Mas aí é uma opinião particular minha. Não posso dizer que era assim. Só posso dizer que eu entendo assim. Bom, por quê? Olhe o texto novamente. Deuteronômio 14, de 22 a 29. Nós já vimos que você tem a questão de comer o dízimo. Verso 27 fala dos levitas. E no verso 28 diz que ao final de 3 anos, o dízimo daquele 3º ano deveria ficar na cidade. Então eu entendo que há 2 dízimos no Antigo Testamento. O dízimo dos levitas, Deuteronômio 28 é muito claro, Números 18 é muito claro em dizer que todos os dízimos foram dados a eles, então havia um dízimo para eles, aos levitas. Não poderia ser negligenciado esse dízimo, era a parte que cabia a eles da terra, da herança. Então, eu entendo que há esse dízimo aos levitas. E havia um segundo dízimo, onde esse dízimo era comido pela família quando subia para as festas ou quando ia levar os seus dízimos à casa do Senhor. Eles comiam esse dízimo, né? Mas no 3º ano eles não comiam esse dízimo, esse segundo. Eles recolhiam esse dízimo, deixavam na sua cidade, para que o próprio levita daquela cidade viesse também buscá-lo, e também os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e tudo mais. Então eu entendo que há esses 2 dízimos. Um que é especificamente para os levitas, o outro que você comia anualmente, mas no 3º ano você não comia. Você entregava especificamente deixava ali na cidade para os órfãos, os necessitados, as viúvas, os estrangeiros e tudo mais. Eu reconheço que esse pensamento meu tem uma dificuldade. Qual? Anualmente o povo tinha que subir as festas. Anualmente eles tinham que subir as festas. Então nesse 3º ano, certamente, esses que não subiriam. Então eu reconheço que tem essa dificuldade. Entretanto, eu entendo que os 2 dízimos é mais plausível. Por que razão? Por uma razão. Verso 29 diz o seguinte: então virão levitas. Ou seja, há apenas 2 dízimos, que eu quero, é o que eu creio, acho que sim. Nesse 3º ano, o indivíduo dava o dízimo ao levita, né? Mas dentro desse dízimo ao levita havia uma porção a mais para os necessitados e tudo mais, e aquilo que ele ia comer. Então, pelo verso 29, eu entendo dessa maneira: eles haveriam um acréscimo
para ficar na cidade, para os levitas da cidade, para os estrangeiros, órfãos e viúvas, e ele tinha o outro que era para subir e apresentar diante do Senhor. Tá? Mas o que eu posso dizer aos irmãos é que somente um dízimo não existe no Antigo Testamento. Não era um. Ou eram 3, ou eram 2. Mas não era um. Então isso é o que eu posso afirmar. Apesar de achar que haviam somente 2. Oi. Não. Ali é uma ordem, exatamente, porque esse dízimo para os órfãos necessitados era trienalmente, de 3 em 3 anos. E os outros 2 anos? Como é que a pessoa ia comer, os pobres necessitados? Aí a lei dizia que você não rebuscasse a roça, ou seja, não voltasse para fazer uma nova colheita na roça. Tudo que você podia colher, você colhia de uma única vez. O que ficava para os pobres necessitados. Porque trienalmente é que havia esse dízimo para os necessitados, órfãos, viúvas e tudo mais. Entendeu? Então aquilo que ficava não era o dízimo. Bom, o verso 29, quando fala do órfão, da viúva, do necessitado, possivelmente esse é o verso, possivelmente é acerca desse verso que Jesus vai repreender os fariseus em Mateus 23, 23. Quando ele diz, vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas negligenciam a justiça, misericórdia e fé. Então aqui está, possivelmente Jesus está se lembrando disso. Eles poderiam comer bem o dízimo, poderiam dar aos levitas, mas nunca separavam o dos necessitados. Ou não agia, né, exigia até das viúvas e tal. A justiça, levando as palavras do Senhor Jesus, a referência, né? A justiça era para com os levitas. O dízimo dado aos levitas era justo, porque era a parte que cabia a eles da herança da terra. O dízimo como misericórdia era o socorro e o auxílio ao necessitado. E o dízimo como fé e fidelidade era para com Deus, a disposição do coração. Então, esses 3 aspectos daquilo que Jesus cita em Mateus 23, 23 estão aqui dentro. A justiça, a misericórdia com o pobre e a fé com o Senhor. Tá? Bom, dúvidas até aqui? Todo mundo está entendendo direitinho, né? Pronto. Entenderam que o dízimo não era entregue em dinheiro, né? Porque tinha que ser comido e tal. O dízimo era entregue aos sacerdotes, aos levitas, né? E eram os levitas na sua cidade e na casa do Senhor, e também tinha parte dos necessitados, tá? Bom, onde é que entra o dinheiro? O dinheiro entra nas ofertas. E você tem em Êxodo 35, vá lá comigo. Êxodo 35. Êxodo 35, ele diz assim, né? Verso 5. Eu vou ler desde o verso 4. Disse mais o Senhor a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um. E é interessante porque esse texto é uma das bases do Novo Testamento. Então tomai cada um, veja que agora é diferente, não é da terra, é do indivíduo. Quero que vocês lembrem disso. O dízimo da terra, a oferta do indivíduo. Por quê? Aí o texto vai lhe responder:
cada indivíduo, de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. O que é, Deus, que eu devo ofertar ao Senhor? É o boi? Não, filho. É o ouro, a prata e o bronze, o dinheiro. Então o dinheiro era dado como oferta ao Senhor. Os frutos da terra, o dízimo. Então como é que funciona o camarada que pescava o seu peixinho? Ele ia ofertar, ele ia dizimar, assim, não ia dizimar porque o dízimo não era cobrado dele, né? Mas o camarada que vive da pesca, como é que ele manifestava sua gratidão a Deus? Pela oferta. Ele vendia o peixe dele, pegava as moedinhas e ofertava ao Senhor. O camarada que está trabalhando, o carpinteiro, o pedreiro, o mineiro, o que trabalha em qualquer coisa, ele recebia o salário dele, a jornada de trabalho dele. Como é que, o que ele levava ao culto, né? A mão dele tinha que levar alguma coisa a Deus no culto. Vocês vão também ver que dízimo está relacionado à questão de culto. Como é que ele vai levar, como é que ele vai cultuar a Deus? Vai levar o que para Deus? Ele levava a oferta: ouro, prata e bronze. A costureira, como a mulher de Provérbios 31, ela vendia as suas roupas, como é que ela manifestava sua gratidão a Deus no culto? Ela levava as ofertas. Então, o dinheiro entra dentro da igreja, ou dentro do tabernáculo, ou dentro do templo, pelas ofertas, não pelos dízimos. Tá? No Antigo Testamento era assim. Então Deus diz: tome uma oferta, é cada um de vocês, cada um do povo. O dízimo era da terra. A oferta é sua, de cada um de vocês, porque ela parte de um coração disposto e voluntário a louvar a Deus. Então você vai pegar ouro, prata e bronze. Verso 6 ele diz mais: estofo azul, ou seja, pano, púrpura, carmesim, linho, pelo, tarará. Então, era coisas que tinham a ver com dinheiro. Então isso é a oferta. Tá? É a questão das ofertas. O capítulo 35, ele fala muito bem dessa questão das ofertas. Tá? Verso 20, ele diz: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e tarará, e assim foi embora. Agora, verso 22 diz, vieram homens e mulheres. Veja que o fruto o dízimo é da terra, a oferta é do indivíduo. Homens e mulheres, todos dispostos de coração. Pronto. Então, a base da oferta, a voluntariedade, o coração movido a dar a Deus, em louvor a Deus. A base do dízimo, o coração... no coração também, mas a base do dízimo é a lei que move o coração a dar a Deus da terra, né? Daquilo que a terra produz. A base da oferta é o coração disposto, voluntário, amoroso e quer dar a Deus, tá? Então a diferença entre oferta e dízimo no Antigo Testamento é essa. Um é dado voluntariamente, com amor, com gratidão. Não que o dízimo não seja assim, ele é assim também, só que no caso do dízimo tem uma lei que exige. Estão entendendo, né? A diferença. Posso seguir? Diga. Aquela oferta de Abel e Caim, eu entendo, apesar de eles levarem da terra, até porque eu entendo assim, de uma maneira mais crua, você não tem a presença de dinheiro ainda ali. Não. Eles levaram uma oferta da terra, mas não foi o dízimo. Porque o dízimo, ele só aparece na Bíblia com Abraão e Jacó e depois com a lei. Então eles levaram uma oferta do que eles tinham, mas não é.
É porque assim, eu estou tratando até a diferença de dízimo e oferta, é até que a gente fala muito no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é grande, né? Mas eu estou me referindo à questão dentro da lei, né? Dentro da lei. Tá? Então aqui está dentro da lei. Você vai ter ofertas de animais também dentro da lei. Sacrifício, ofertas pacíficas, ofertas de voto, que também eram com animais. Mas essas ofertas é diferente dessa daqui. Essa é aquela oferta alçada, ou seja, uma oferta planejada, uma oferta grande, uma oferta diferenciada. As outras ofertas eram ofertas relacionadas à questão de, por exemplo, questão de votos, a questão de cometer um pecado, tem que trazer uma oferta, esse tipo de coisa, entendeu? Então, é só fazer essa distinção entre essa oferta alçada e os dízimos, tá? Mas eu entendi. Deu para entender também, né? Pode passar? Mas não era dízimo, não. Senão a Bíblia teria que dizer. Ela tinha que dizer. Pelo que eu estou vendo aí, haja dinheiro para dar. Então, o povo que acha que o dízimo é muito, aí haja dinheiro. O pessoal hoje reclama, mas no Antigo Testamento era muito maior a exigência. Se era 2 dízimos ou era 3, mas não era só 10%, né? Fora as ofertas que tinham que ser dadas, como essa, ofertas de dinheiro e as ofertas da vida. O cara cometeu um pecado, ele tinha que levar uma oferta ao sacerdote. Nasceu o menino, ele tinha que resgatar o menino, que todo primogênito pertencia a Deus. Ele resgatava o menino, levava uma oferta a Deus. E por aí vai, tá? Bom, vamos para frente que o nosso tempo urge. E eu não cheguei no Novo Testamento. Há uma coisa interessante que precisa também ser lembrada por nós, ainda dentro do Antigo Testamento. Qual é? O povo de Israel, assim como nós, eles entenderam de maneira muito equivocada. Eles não foram todos não, né? Mas há uma tendência de, às vezes, entender uma verdade bíblica e uma bênção de Deus de maneira equivocada. Então, houve 2 coisas que o povo de Israel, ao longo da sua história, fez com relação aos dízimos. Uma, a negligência. Outra, a ideia de que por meio dos dízimos eles alcançariam a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ou seja, como se eles estivessem comprando a bênção de Deus. O texto de Mateus 23, que é que Jesus repreende os fariseus, expressa bem isso. No período entre os testamentos e no período onde o Senhor Jesus está, é um período onde o povo vivia dessa maneira, muito legalista. Aí é onde entra o legalismo. Eles devolviam seus dízimos, suas ofertas e queriam a bênção de Deus. A oração do publicano é um exemplo disso. O cara chega e diz: ó Deus, eu dou o dízimo disso e disso. E louvado seja o Senhor que eu não sou igual àquele camarada. Ou seja, ele entendia que era o fato dele devolver os seus dízimos que lhe faria merecedor da bênção de Deus. Tá? Então, isso é o cumprimento legalista, que é o que nós também temos hoje. Muita gente devolve o dízimo para ser abençoado, outros acham que se não pagar o dízimo vai vir o devorador. Eu vou tratar desse devorador também, né? E por aí vai. Então, essas 2 formas foram as formas predominantes do povo de Israel na entrega dos seus dízimos. Uma, legalista, de achar que comprava Deus. A outra, negligente. A negligência andou em Israel severamente. Abra comigo a sua Bíblia em Neemias. Neemias 13. E eu estou para chegar em Malaquias. Está mais perto que longe, né? Neemias 13, de 10 a 14, o texto diz assim: também soube que os quinhões dos levitas, ou seja, os dízimos dos levitas,
não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemaías, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaias, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. O povo estava voltando do exílio, né? O povo estava voltando do exílio, a cidade está em ruínas, o templo está sendo reconstruído, e qual foi a primeira coisa que o povo fez? Não devolveu os seus dízimos. De maneira que os levitas, obrigados pela falta do dízimo, foram para a roça. Eles tinham suas famílias, eles tinham que comer, então eles foram para a roça. Veja que eles tinham dedicação exclusiva nos serviços sagrados. E Neemias então vai tratar do assunto, vai trazê-los de volta, reconstituí-los novamente aos seus postos, né, na cidade de Jerusalém. E o povo então vai trazer os seus dízimos, vai trazer aos depósitos da casa do Senhor, e eles vão repartir para as famílias, né? Então aqui você já vê que a administração já está ficando um negócio mais organizado e tal, então a coisa já está tomando novos patamares. E também eu acredito que não havia muita gente na terra, então acho que a maioria deveria estar mesmo morando em Jerusalém, tá bom? Bom, então negligência. Malaquias é o texto da negligência. É o texto onde trata dessa negligência absurda. Malaquias é o último profeta, é o penúltimo profeta do Antigo Testamento, que é o último é João Batista. E Malaquias, ele escreve por volta do ano 400 entre 440 a 420. Eu não me lembro ao certo qual é a data, a possível data, mas ele está no finalzinho do 5º século, né? E depois dele vai haver os 400 anos de silêncio, que Deus não vai mais falar, até vir João Batista de novo. Bom, então Malaquias 3, de 8 a 10, é o texto que trata sobre isso. Então eu vou ler para vocês, que diz assim, vou ler desde o 6, né? Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa.
diz o Senhor dos Exércitos. Vamos entender Malaquias. O contexto de Malaquias, o povo já estava... o contexto de Malaquias é depois do exílio, já tem algum tempo, né? Acho que uns 20 anos por aí. O povo sai da terra em 586 e são 70 anos de cativeiro. Então nós estamos aí já no século IV, no século V, 400 e... vamos dar um chute bom, 440. Então da saída até Malaquias você tem aí uns 80 anos, tá? Mas por aí. Vamos botar só uns 70, que é para amenizar a situação deles. Então, já tinha algum começo, o negócio já estava andando, já estava se restabelecendo as coisas, porém o povo estava ainda nos mesmos pecados pelos quais Deus havia punido eles com o cativeiro. Se você lê Malaquias, Malaquias é uma profecia que você dá vontade de você chorar. Os sacerdotes estavam trocando as suas mulheres por meninas mais novas, estavam deixando as velhinhas pelas meninas mais novas, né? Você acha que é o mal de hoje, né? Não é não. O pecado sempre foi o mesmo, só muda quem faz e o endereço. Então os camaradas estavam trocando suas mulheres por mais novas, sem ter motivo nenhum. Pode ler o capítulo 1 de Malaquias, você vai ver isso. O povo não estava cultuando a Deus. Eles estavam sonegando os dízimos, eles estavam sonegando as ofertas, por isso que não havia mantimento na casa, estava faltando mantimento na casa de Deus. Qual é o mantimento da casa de Deus? Agora eu quero ver se vocês sabem, se ouviram com atenção. Qual é o mantimento da casa de Deus? Não. Qual é o mantimento da casa de Deus? Aquilo que o próprio Neemias falou, para que estava faltando na casa de Deus em Neemias, era o quê? Os levitas, rapaz. O mantimento da casa de Deus é os levitas, que é quem faz o trabalho de Deus, quem faz o trabalho prosperar, andar. A casa não come comida. Quem come os dízimos? Os levitas. Então, para que haja mantimento na casa de Deus, para que haja gente para fazer os trabalhos, para fazer os sacrifícios, para fazer tudo dos cantores, tudo. Então, quando se trata de mantimento na casa de Deus, está se tratando de fazer o trabalho do tabernáculo lá. Então, o povo não estava devolvendo seus dízimos, não estava devolvendo suas ofertas. Quando devolviam, eram coisas ruins, eram coisas de má qualidade. Eles estavam, de fato, Deus usa essa expressão, estavam roubando a Deus, porque eles estavam não somente deixando de ofertar, deixando de dizimar, como eles estavam também deixando de cultuar a Deus. Eles estavam nos mesmos pecados que antes, e essa é uma carta que vai bater pesado neles, né? Bom, então o contexto de Malaquias é esse. É uma igreja, né, falando da nação, mas é uma igreja que está completamente no pecado, tá? E os dízimos, as ofertas, tudo dele estavam ruins também. Eles não estavam fazendo as coisas direito. Estavam trazendo animais aleijados para os sacrifícios, coisas dessa natureza, tá bom? Bom, a promessa de Deus é de que Deus vai abençoar aqueles que fossem fiéis. Essa promessa permanece. O apóstolo Paulo vai mostrar isso em 2 Coríntios 9. Quanto à questão do devorador, veja que o devorador era o quê? Era coisas que atrapalhassem a colheita. Veja que o próprio Deus diz isso no verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então o devorador não era uma praga, né? Não era uma doença, né? É para que não desse bichos na plantação, que não faltasse chuvas. Ou seja, Deus estava dizendo, se vocês forem fiéis a mim, aí você lê o verso 6, ele diz, eu não mudo, certamente eu vou abençoar vocês. A terra não foi eu que dei, quem sustenta a terra não sou eu, pois eu vou fazer com que ela produza. É simples.
Muito simples, eu vou dar chuvas no tempo certo, vou dar o vento no tempo certo, o calor no tempo certo e não vai ter problemas. Então o povo que fala do devorador acha que é o diabo que vai entrar nas casas e comer o coração. Isso é só mentira. Acha que é uma pessoa que vem e os dedos desse tamanho, tudo isso aí é mentira. Só lorota, como a gente costuma dizer, como costumava dizer lá no Pará, isso é uma potoca, uma mentira desgraçada. Isso aí é usado para amedrontar as pessoas. Isso é usado para amedrontar as pessoas, tá? Então não tem devorador nenhum. Tem, né? O devorador no caso aqui seria aquele que consumisse os frutos da terra. Quando tem seca, a terra dá fruto? Não, consumiu o seu fruto. Quando tem uma praga de lagarto ou gafanhoto, consome o fruto. E assim vai. Para mostrar muita crise, emprego e tudo mais, isso também é fruto ou é resultado da igreja, e isso é fruto da infidelidade do dízimo, questão da infidelidade do dízimo, aí vem as dificuldades, as crises, a pobreza. Ah, entendi. Aí as pessoas associam. Muitas pessoas falam assim, isso, tem muita gente que passa por dificuldade porque não dizima. Agora, eu entendi, é verdade, mas assim, vamos pensar numa coisa aqui. Deus disse que, e é uma promessa dele, Deus disse que se nós fôssemos fiéis a Ele, Ele seria a nós, não seria? Então assim, não é necessário que quem não devolva o dízimo seja amaldiçoado. Eu vou mostrar isso no Novo Testamento, porque Cristo removeu a maldição da lei. Mas nós temos que nos investigar o nosso coração e perguntar assim, por que eu não devolvo o dízimo? Por que eu não oferto? Você tem várias respostas. Você pode ser avarento. A avareza é um pecado? É. Deus vai disciplinar os avarentos? Vai. Pronto. A insatisfação é um pecado? É. Deus pode disciplinar um insatisfeito? Pode. Né? O orgulho é um pecado? É. Não, foi eu que consegui, o que é que eu tenho que dar? Que história é essa que Deus está me dando? Deus está me dando nada. Quem vai trabalhar não sou eu todo dia, 6 da manhã, 8 da noite. Que história é essa de Deus me dar as coisas? Quem faz sou eu. Deus não dá nada, eu é que faço. Tem muito crente que diz assim, como é o nome disso? Orgulho, soberba. A soberba é um pecado? A Bíblia diz que Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. Então assim, o que a Bíblia nos ensina é que hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, você não é penalizado por não dar o dízimo. Agora, não devolver o dízimo ou não ofertar na igreja é sinal de um pecado no seu coração. E esse pecado Deus vai disciplinar. Entendeu? Por exemplo, idolatria. Vou dar um outro exemplo. Muita gente não devolve o seu dízimo, não oferta, não contribui por idolatria. Ele é idólatra. Idólatra de quê, pastor? Um exemplo, né? Vamos supor, sei lá, você é um idólatra do bem-estar da sua família. Um idólatra mesmo do bem-estar da sua família. Então você usa o dinheiro, você deixa de contribuir com a pregação do evangelho para promover isso, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Uma hipótese. A idolatria é um pecado e Deus vai disciplinar o idólatra, não vai? Então assim, a grande questão, na verdade, é o seguinte, é aquilo que eu falei quinta-feira aqui, sobre a santidade, que a santidade nasce dentro e se expressa fora. Não é o que fazemos, mas é aquilo que está dentro do coração que vai para fora. Muitas vezes nós somos disciplinados pelo Senhor, não é porque nós não vamos à igreja, não é porque nós não devolvemos o dízimo, não devolvemos a oferta, não é porque você não lê a Bíblia, mas nós somos disciplinados pelo Senhor, é porque você não faz essas coisas e por uma razão, a razão é pecaminosa. Não lê a Bíblia por preguiça, a preguiça é um pecado. Não lê a Bíblia por negligência, a negligência é um pecado. Não vir à igreja por preguiça, preguiça é um pecado. Não vir por negligência, também é um pecado. Então não é o fato de você não estar na igreja que Deus vai te disciplinar, mas é o que está no coração que leva a não estar lá na igreja.
Porque tem muita gente que vem para a igreja, mas o coração não está na igreja. É disciplinado do mesmo jeito. Tem muita gente que dizima, que oferta, mas o coração não é grato, não louva a Deus com aquilo. Ele nem reconhece que Deus é Deus na vida dele. Vai ser disciplinado do mesmo jeito. Então a questão, e é por essa razão que eu procurei tratar de todos esses detalhes, bem minuciosamente. Eu levei mais de uma semana para preparar esse negócio aqui. Então, não é fazer ou não fazer, mas é por que você não faz e por que você faz. Então é a questão do coração. É a questão do coração. Aí assim, Tá? eu concordo plenamente com essa colocação, mas assim, perceba que o ser humano, ele sempre tende às vezes sempre um pensamento para transformar o que ele pensa. Aí, muitas vezes, onde vem a ideia da bênção da prosperidade e da questão de que o homem só tem que dar. É isso que às vezes passa no coração da gente de pecador. E Sim. a gente quer transmitir isso, usar até essas palavras para tentar fazer com que as pessoas aceitem o nosso pensamento, aceitem o nosso entender, né, da Bíblia, para que, por medo, com aquele medo ali, fazer aquilo. Então, a dificuldade é essa. Às vezes a gente pode até concordar, mas depende de como a gente vai, porque muitas vezes a gente usa isso para querer justificar nossas crenças, e nem sempre. Porque a gente vê que tem pobres que são pobres mesmo, que a Bíblia fala que tem pessoas que são necessitadas e são pobres, né? Então, assim, muitas vezes vai correr o risco da pessoa querer aplicar isso em cima do coitado do pobre. Pô, você está vivendo isso. Porque você não entendi. Esse tem que haver esse cuidado. É por isso que é assim. A gente precisa lembrar do seguinte. Por exemplo, pelo que nós vimos até agora, o pobre não dizima em Israel. Ele recebe o dízimo, né? Então, veja o seguinte, que a questão de sermos abençoados ou sermos disciplinados pelo Senhor, não, você não pode comparar o dia de hoje com o daquela época, não. Não, eu já entendi. Olha, os pobres daquela época não é de hoje, não. Assim, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que o pobre de Israel, o desvalido, o necessitado, não devolvia o dízimo, ele recebia. Era uma pessoa que talvez perdeu a sua herança, era uma pessoa que se vendeu como escravo para pagar alguma coisa, era a mulher que perdeu o marido e não tinha mais como viver, então essas pessoas eram os necessitados. Era é diferente dos outros. Porque eles, o trabalho deles não estava dentro da lei para dizimar, mas eles traziam suas ofertas, que aí entra no texto das ofertas alçadas, ofertas votivas e tudo mais. Então, assim, ser abençoado e ser disciplinado, não amaldiçoado, porque não há mais maldição no Novo Testamento, porque Cristo removeu a maldição da lei, não depende do que faz ou do que não faz, mas depende do seu coração. Jesus disse, o homem bom, do bom coração, tira o bem. E os crentes têm que ser esses. Homens bons, de bons corações, que fazem o bem. Jesus disse, o homem mau, do mau coração, tira o mal. Então está dentro. Entendeu? Então a gente tem que lembrar disso para evitar erros e até esse que o Givaldo colocou de fazermos certos julgamentos. Tem gente que vive doente, é porque não devolve o dízimo, porque não vem à igreja. Não, pode ser que não seja por isso. É algum pecado dentro do coração pelo qual Deus está disciplinando ele. E esse pecado leva ele a não ir à igreja, a não ler a Bíblia, a não dizimar, a não orar, a não ofertar, a não visitar, a não ser isso, a não ser aquilo.
Na verdade, é verdade, tem muita gente que não devolve o seu dízimo por conta disso. Um fato claro disso é que basta, isso eu já vi, né? Muitas igrejas, quando querem expulsar o pastor, o povo para de dizimar. Ah, o cara vai morrer de fome e tem que ir embora. É claro isso. Isso é um pecado muito sério, porque você está usando um instrumento divino para promover um juízo temperário e uma ação cruel. Se a igreja não quer o camarada, ela tem que se reunir e pedir para ir embora, e não sonegar o que é de direito a ele. É muito simples, né? Mas tem isso mesmo, e também isso é um pecado. Porque você está levantando falso testemunho, quebra o 9º mandamento. Eu não sei o que é que ele vai fazer. Bom, nem eu. Me compete devolver. Se ele administrar mal, ele presta contas a Deus. Se ele roubar o que é de Deus, ele presta contas a Deus. Diga, Gil. Palavra final para nós pegar o beco. Exatamente. Não, pode ir embora que vai chover, ninguém está com pressa não. Bora arrochar o nó. Os fiéis que querem andar com Deus, que fidelidade a Deus, ele pode ser pobre. Quer dizer, a viúva pobre, ela devolveu, não é só o pobre. Os fiéis, seja lá pobre, pode ser miserável dos homens, e ele devolve. É verdade. Olha, eu não ia tocar ainda no texto da viúva, porque eu ia entrar no Novo Testamento. Mas quando eu disse que os pobres não devolviam o dízimo, porque eles não entravam na categoria da lei, mas eles ofertavam ao Senhor. E o exemplo é da viúva. O que Gil está falando é verdade. Por exemplo, aí o que Gil está mostrando é o seguinte: o fato daquela viúva não ter a obrigação de dizimar não fez com que ela fosse negligente com a casa de Deus. Ela ofertou daquilo que ela tinha. Então é verdade. Olha, para terminar, eu já disse umas 3 vezes que é para terminar, né? Eu já estou acostumado também, mas eu já vou terminar. Eu quero concluir falando sobre o seguinte: o dízimo, ele tem, até então, eu estou tratando do Antigo Testamento. Quando entrar no Novo, aí nós vamos responder aquela pergunta: o dízimo é válido hoje ou não? Então eu não respondi essa pergunta ainda. O dízimo, ele tem um aspecto divino e humano. Deu para perceber isso, né? Ele tem 2 aspectos, um divino e um humano. Tá? O aspecto divino do dízimo, Deus não queria que ele fosse pesado nem motivo de tristeza. O dízimo deveria ser dado com alegria, pois tudo aquilo que a pessoa possuía é do Senhor. E Deus estava dando oportunidade àquela pessoa de demonstrar sua gratidão com uma pequena parcela de tudo que ele recebeu. Um gesto de agradecimento, submissão e dependência. Então o dízimo tem esse aspecto humano. Por isso Deus disse: devolva o dízimo da terra. É da terra, porque a terra eu vos dei, e é eu quem mantenho a terra. É da terra. Então não podia ser pesado, nem ser motivo de tristeza, mas motivo de alegria. O dízimo, dentro do aspecto humano, diz respeito ao relacionamento de fidelidade que os homens têm com Deus e com eles mesmos. O dízimo mostra que os homens serviam a Deus quando eles sustentavam os levitas que trabalhavam na casa de Deus. Mostra também que eles serviam uns aos outros quando eles socorriam os necessitados. E o dízimo mostrava o relacionamento deles com o próprio Deus quando eles sentavam e comiam naquela refeição santa. Então veja que você tem um relacionamento com Deus. E os homens serviam a Deus com os seus dízimos, em gratidão, submissão e dependência. Eles sustentavam os levitas e trabalhavam para o Senhor unicamente. Eles socorriam os aflitos, a quem Deus colocou na terra para o exercício da misericórdia. E eles se alegravam com tudo aquilo que Deus dava quando eles sentavam e comiam entre eles. Então o dízimo tem esses 2 aspectos, um divino e um humano. Esses 2 princípios permanecem no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento eu trato domingo que vem. Até aqui, dúvidas?